Senhores, entre os temas que irei abordar neste vídeo, o caso de um policial rodoviário federal que agrediu fisicamente dois jovens no Rio Grande do Norte, em Mossoró, só faz reforçar o que sempre digo: a luta da direita brasileira deve ser pelo fim da estabilidade do servidor público e pelo direito legítimo de o cidadão, dentro de rígidas premissas, ter a posse e o porte de armas sem embaraços estatais. O policial rodoviário federal, no dia 13 de janeiro de 2025, no condomínio onde reside, agrediu duas crianças de 12 e 14 anos de maneira covarde. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança. Os senhores podem ver os pormenores do caso em uma busca rápida pela internet. Mas o que chama a atenção é que, mesmo flagrado espancando duas crianças franzinas, o policial rodoviário federal, que além de grande e forte é instrutor de jiu-jitsu, esteve na delegacia, assinou um termo circunstanciado de ocorrência e saiu pela porta da frente. A instituição Polícia Rodoviária Federal deu aquela resposta de sempre e afastou o policial de suas funções, ou seja, ele vai ficar em casa recebendo salário. Senhores, nós temos leis que defendem mulheres, crianças, idosos, animais, tudo muito lindo no papel. No mundo real, tais leis não servem para nada. Usando a simples lógica, o policial rodoviário federal deveria ser retirado do local onde reside em prol da proteção das vítimas de sua ação marginal. Usando a simples lógica, o tal policial agiu de maneira divergente daquilo que se espera moralmente de um servidor público. Analisem as imagens, usem a razão e busquem um justo motivo para a ação covarde de tal policial rodoviário federal. Aqui eu deixo minha previsão de futuro sobre este caso. Creio que o policial será repreendido através de algum documento, que o processo irá se arrastar por anos e, no fim das contas, nada de efetivo irá acontecer. Afinal, o servidor público tem o escudo protetor da estabilidade. E, parafraseando o presidente Lula, é quase impossível demitir-se um servidor público no Brasil. Para que os senhores tenham uma dimensão do que é o Estado brasileiro, lembrem-se do delegado Álvaro Lins, que foi chefe de polícia no estado do Rio de Janeiro durante a gestão Sérgio Cabral. Ele e mais 65 indivíduos foram reintegrados à Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro em outubro de 2024. O delegado Álvaro Lins foi preso e demitido 15 anos atrás. E agora, em 2025, recuperou suas prerrogativas e salário. E é óbvio que, se o delegado foi reintegrado, terá direito aos salários atrasados dos últimos 15 anos. E adivinhem quem irá pagar essa conta? Senhores, eu não entendo os indivíduos de direita e esquerda. A esquerda segue defendendo a estabilidade do servidor público, mesmo que, diariamente, seja visível para todos que a estabilidade do servidor público mais é uma égide quando o servidor público é flagrado em atos espúrios que uma ferramenta usada em prol de uma ação imparcial visando o bem dos pagadores de impostos. Grande parte da direita segue idolatrando servidores públicos da área de segurança, mesmo depois da pandemia e do 8 de janeiro. São os famosos casos isolados que acontecem com frequência. E vamos tratar de algumas questões sobre o ministro Alexandre de Moraes. Senhores, há um tempo atrás fiz um vídeo
onde mostrei a ascensão meteórica do ministro Alexandre de Moraes, desde 2005 até os dias atuais. Deixarei o caminho para o vídeo na descrição. E uma coisa que foi constante na vida pública do ministro Alexandre de Moraes foi sua rivalidade com o PT e com a esquerda brasileira como um todo. Em 2017, a então senadora Gleisi Hoffmann disse que, abre aspas, Moraes no STF é prejudicial à democracia, fecha aspas. Outras mídias de esquerda criticavam dura e constantemente o hoje ministro Alexandre de Moraes. Afinal, alegam que sua nomeação para o STF é fruto de um golpe dado pelo então presidente Michel Temer, vice da ex-presidente Dilma Rousseff. Logo, senhores, embora haja uma convergência momentânea de interesses entre o ministro Alexandre de Moraes e o governo Lula-PT, ambos são inimigos de longa data. E percebam que, de um tempo para cá, o ministro Alexandre de Moraes tem assumido um protagonismo maior que o dos demais ministros. Eu lembro de uma frase do ministro Gilmar Mendes, onde ele disse que não se deve bater nos inimigos de forma a impossibilitar uma aliança futura. E são sábias as palavras do ministro, especialmente em se tratando de uma Suprema Corte politizada. Senhores, o ministro Alexandre de Moraes cometeu um equívoco gigantesco. Conseguiu ser hostilizado pela direita e pela esquerda. E não é sábio arrumar-se muitas frentes de batalha simultaneamente, especialmente no meio político. Percebam que o presidente Lula não tem suas digitais ligadas diretamente ao caso do 8 de janeiro. As digitais ali presentes são as do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino. Caso o relatório da OEA indique que as ações referentes ao processo eleitoral de 2018, o inquérito interminável das fake news e aos presos de 8 de janeiro são violações aos direitos humanos, e eu creio que, especialmente no caso dos presos do 8 de janeiro, o são, então haverá uma convergência das forças antagônicas de esquerda e direita contra o ministro Alexandre de Moraes. E os demais ministros recuarão, visando preservarem-se. E o boi de piranha será o ministro, dado ao sacrifício para que os demais fiquem em segurança. Lembrem-se que há poucos anos o presidente Lula foi jogado aos leões e, misteriosamente, só quando a direita passou a tornar-se uma ameaça ao status quo, os ministros do STF perceberam que havia uma formalidade jurídica não cumprida. Segundo os ministros, o presidente Lula deveria ter sido julgado em São Paulo e não em Curitiba. Pouco importou o mérito da questão. A liberdade do presidente Lula deu-se por mera formalidade. E os mesmos que trataram o presidente Lula como um leproso na época da Lava Jato, em 2018 tornaram-se seus aliados e até seu vice. E é assim que funciona a lealdade da política. Mera questão de circunstância. Portanto, senhores, o presidente Lula está cercado de inimigos. O seu vice, Geraldo Alckmin, aliado desde sempre do ministro Alexandre de Moraes, e ambos inimigos históricos do PT. E com as emendas do relator, anteriormente chamada de orçamento secreto, o presidente Lula perde o poder de barganha com os deputados e senadores. O eixo de poder sai do executivo e migra para a presidência da Câmara dos Deputados. E vale lembrar que o tal orçamento secreto, tão criticado pela esquerda brasileira durante o governo Bolsonaro, é criação do PT, a PEC 61 de 2015, da então senadora Gleisi Hoffmann,
que visava favorecer o então prefeito Haddad. Sem o poder do orçamento, o presidente Lula não consegue mais controlar os deputados e, atualmente, só tem sua posição alicerçada no embate entre o STF e a direita brasileira. E o ministro Alexandre de Moraes já começa a sinalizar uma guinada à direita, tanto liberando as redes sociais bloqueadas, como foi o caso do Monark e a volta do Rumble ao Brasil, uma plataforma que tem as digitais do Donald Trump. Mas aconteceu uma coisa que eu creio que poucos perceberam e que não foi alvo de críticas da esquerda por mera conveniência política. Todos sabem que a esquerda defende um, digamos, tratamento diferenciado para lidar com a criminalidade, tratamento mais brando. E o ministro Alexandre de Moraes, durante o debate no STF sobre a DPF das favelas, disse que as forças policiais do Rio de Janeiro têm de usar os armamentos mais pesados possíveis contra a criminalidade. Senhores, esta fala do ministro Alexandre de Moraes, em outras épocas, seria duramente criticada pela esquerda brasileira e ovacionada pela direita. E eu repito para os senhores o que eu já disse antes. Eu duvido muito que o ministro Alexandre de Moraes deixe sua cadeira no STF, a menos que queira. E sei que muitos dirão que estou errado. Mas, senhores, vamos pensar. Anos atrás, se eu dissesse para os senhores que o presidente Lula, depois da Lava Jato, seria presidente do Brasil, provavelmente eu seria chamado de louco. Se eu dissesse que os irmãos Batista estariam, em 2025, negociando legalmente com o governo Lula-PT, os senhores me chamariam de louco. E se eu dissesse que o senhor Geraldo Alckmin seria vice-presidente do Lula, aí creio que os senhores mandariam me internar. E o que temos hoje? Tudo aquilo que anos atrás parecia impossível de acontecer. Então eu faço aqui uma previsão de louco, que eu espero que não aconteça. Não se assustem se, futuramente, o ministro Alexandre de Moraes começar a ser ovacionado pela direita brasileira, ou parte dela. E, por fim, temos mais uma fala incoerente do presidente Lula. O presidente Lula, um homem que só usa roupas caras, que come comidas caras, pagas por um povo pobre, que vive com sua esposa no luxo, disse que os prefeitos e a classe média devem usar o SUS e a educação pública. O engraçado é que o presidente Lula e seus familiares não usam o SUS e tampouco escolas públicas para seus filhos e netos. Trata-se da boa e velha hipocrisia da esquerda em qualquer lugar do mundo. Luxo para os comunistas e pobreza e a conta a pagar para o povo. Senhores, obrigado por assistirem ao vídeo e desejo felicidades para os senhores e seus familiares. E caso algum jovem esteja assistindo a este vídeo, tenha em mente que é seu dever honrar seus pais. Um grande abraço a todos.